Minha irmã ficou 7 anos sem falar comigo. Silêncio. Clima de tensão. Um negócio assim bem pesado passou aqui agora. Pesado, tenso. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui apresentando esse projeto para vocês, que é um amálgama soteropolitano carioca da melhor qualidade sobre problemas familiares e as suas resoluções. A parte boa é que tem 2 minutos que ele não sabia que isso aqui era um projeto nosso, o que é que se iria falar, e ele já descobriu e tá Mas a tudo gente certo. já segue da maneira que tem que seguir, porque funciona desse jeito. Faz ao vivo, meu amigo. Quem sabe vai dar o vídeo. Mas a introdução vai ser com ela. Introduz aí. Essa vinheta agora é 1, 2, 3 e... Fala galera! Sejam Esse é o todos Caso de Família. Sejam todos bem-vindos ao Caso de Família. É o lugar onde eu tô trazendo aqui o meu irmão para falar sobre muitas das nossas histórias, de que a gente já vivenciou, do que a gente passou. É o que eu digo, nessa família só tem artista, claramente a pessoa. Vocês não estão entendendo que no fundo das câmeras está a sogra e o genro se amando e a gente aqui falando pro nada. Ok. 7 anos. Na minha defesa, eu tenho falado aí nos últimos tempos que há 7 anos, na verdade, um espelho quebrou lá em casa e ficou todo mundo com 7 anos de azar. Ou seja, a culpa não é minha, podem ter certeza. Olha, o espelho quebrou, foi verdade. Mas a culpa foi um pouquinho de todo mundo, tá? É verdade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso verdade, agora. É verdade. Qual é a realidade? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, né? Depois de 7 anos a gente se reencontra, literalmente. Eu saí da casa dos meus pais... Em lugares diferentes, né? Em lugares diferentes. Lugares Eu diferentes. saí da casa dos meus pais em 7 de fevereiro de 2019. E a gente se reencontrou, na verdade, em 6 de janeiro. Observe que coisa linda. Ela saiu de casa faltando 8 dias pro aniversário dela. 6 dias. 7 mais... 6. Ele é de Eu humanas. sou de humanas, tá? Eu não sou de exatas. De exatas é biológicas, de exatas é ela. Eu sou de humanas. Mas ela saiu de casa faltando 6 dias pro aniversário dela. E daí em diante foi só pra trás. Só pra Na trás. verdade, eu diria até que foi pra trás. Não, a Sabe princípio foi pra Sabe trás. aqueles carrinhos que você joga pra trás, ele Mas a princípio foi pra trás. Foi, no início foi. Assim, a gente vai contando aqui aos poucos muitas das nossas histórias, né, compartilhadas. Acho que a parte legal de você ter um irmão é que ele passou por grandes momentos da vida com você. Então, Verdade. vocês compartilharam ali muitas coisas, inclusive tristezas, felicidades, amadurecimentos. E pra ser honesta com vocês, ninguém lá em casa era maduro bastante para lidar com toda a situação que está acontecendo naquele momento. Verdade. E falando do meu lado, eu retornei quando eu me senti maduro bastante e seguro bastante também, bem resolvida, para poder estar nessa relação de novo, mas agora de forma inteira. Não adiantaria para mim estar voltando pro meu primeiro núcleo familiar, ainda tendo alguma coisa ali mal resolvida. Não ia adiantar nada, a gente não ia ter a relação que a gente vem construindo agora aí nos últimos 3 meses, né? Mais ou menos, que a gente se reencontrou. Sim. Então, apesar de ter sido aí um lapso de 7 anos, muita coisa mudou, graças a amadurecimento, eu ia dizer amadurecimento. Graças a Deus, muitos amadurecimentos. A realidade é que a gente tem conversado muito sobre esses 7 anos. E a gente chegou à conclusão que pessoas feridas fazem pessoas feridas. E a gente acaba replicando atitudes e gestos e comportamentos que às vezes nos é ensinado, ou às vezes a gente nem é ensinado a isso. Mas a gente, por osmose, a gente vai absorvendo. E não é culpa de nossos pais, porque eles também são fruto de uma realidade, de um relacionamento, de uma construção social que leva eles a adotarem determinadas medidas que hoje, com o nível de compreensão que eu tenho, foi o melhor que eles puderam fazer na realidade deles. Porque é muito fácil agora, depois de 7 anos, a gente tá apontando o dedo, quem acertou, quem errou. Não é. E também amadureceram muito também nesse processo todo. Muito. E pra mim foi muito difícil, porque no princípio, eu não vou dizer que eu era o melhor amigo de minha irmã. A gente não era melhor amigo, mas a gente se dava relativamente bem. Não, a gente se dava bem.
miserável, miserável. A gente se dava relativamente bem. O que é que Mas sim, acontece é que existiam atritos, existiam fagulhas de relacionamento ou a falta de comunicação, que talvez seja o principal tema dessa conversa hoje. Como a falta de comunicação, ela pode levar você a uma conclusão complicada das relações familiares. E hoje eu acho que em 3 meses a gente conversou mais do que a gente conversou em 20 anos de relacionamento. Porque o amadurecimento ele leva a gente para esse caminho, a noção de que o tempo está passando, a finitude está chegando. Amanhã eu faço 35 anos. Ela fez 29. Os nossos pais estão envelhecendo. Tá ligado? Certamente mandando eu tomar no meu rabo, porque tá mandando. Não tá mandando? Tá mandando. Tá mandando. Não, tá mandando. Tá mandando. Ó, sou sem filtro, tá? E aí o que é que acontece? Quando eu disse que só tem artista, ninguém acredita. Esse senso de urgência do passar do tempo vai fazendo com que a gente reconsidere algumas atitudes, alguns posicionamentos e, sobretudo, que a gente pratique uma autoanálise, uma autoobservação sobre a gente. Eu fui muito resistente por muito tempo em retomar essa relação. Porque na minha cabeça a gente não conseguiria resolver os problemas que tinham que ser resolvidos. E a partir do momento que eu fiz terapia, a gente estava até conversando sobre isso, como a terapia ela é tratada de uma maneira torta pelas famílias, pela sociedade. Eu, no alto dos meus 21, 22 anos, fui a primeira pessoa da minha família a fazer terapia. Ela foi a segunda pessoa. Ironicamente, nós dois, do mesmo núcleo familiar, fomos as primeiras pessoas da nossa família a fazer terapia. E hoje a gente reconsidera esse papel da terapia e a gente entende a importância para uma reflexão e uma reconstrução como ser humano. Porque na verdade a gente não muda. A gente estava falando sobre isso. Como a nossa essência permanece e a gente vai aperfeiçoando quem a gente é, né? Você falou mais cedo como a terapia teve importância para você. E você foi a pessoa que tomou essa decisão de sair do seio familiar para procurar se encontrar. Exato. Na verdade, assim, não, o que eu penso, assim, desde os meus 14, 15 anos, você já conviveu comigo e meu sonho sempre foi ser mãe. E apesar de meus pais sempre deram tudo aquilo que eles podiam dar de melhor deles pra gente, Sim. nós fomos criados com muita ferida, né? Muita dor. Existiam muitos atritos mesmos ali dentro mesmos é ótimo. Sim. Mesmo dessa relação. E eu não queria passar esse diante, porque assim, a culpa não é dos meus pais, a culpa não é minha. Agora a culpa é minha a partir do momento que eu passo isso para os meus filhos. Então eu coloquei isso na minha cabeça e eu dizia, olha, com 30 anos eu sempre decidi que ia ser mãe, né, desde nova. Eu dizia, eu preciso correr atrás. Você não é responsável pelo que te ensinam e você absorve. Pelo que Você é responsável pelo que você vai fazer com isso que te ensinaram. Exatamente, né? exatamente. E assim, naquele momento eu machucava muitas pessoas que eu amo. E as pessoas que eu também não amava também. Não é porque quando você só tem dor, você vai entregar aquilo que você tem. Ela reclamou muito da minha omissão, por exemplo. Exato. E em nenhum momento eu tive um conflito direto com ela. Não, a gente nunca brigou. Quando ela toma a decisão de sair de casa, ela senta comigo numa mesa e diz, estou saindo de casa. E eu lembro exatamente o que eu disse para ela. Você tem certeza que é isso que você quer? Você sabe que a partir desse momento você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. E ela tomou a decisão dela. A gente estava conversando mais cedo como eu poderia, e eu sinto isso, eu sempre senti isso, que se eu tivesse procurado ela antes para a gente tentar resolver os nossos problemas, certamente a gente teria resolvido esses problemas, mas não da maneira que a gente deveria ter. Porque esse período ele serviu, é que nem o bolo, o pão no forno. Se você tira o bolo e o pão antes da hora, ele vai solar, entendeu? Exatamente. Se você espera o tempo de cocção, sola. Ela tá ali, mas não quer. Minha mãe tá atrás do vídeo, tá? Mas se você espera esse tempo de cocção, ele vai sair da maneira que ele tem que estar, entendeu? Então, quando ela faz terapia, ela se reconecta com ela mesma,
E nós, cada um de nós, no nosso Vivendo o seu processo. passamos pro nosso ciclo também, né? Porque um processo emocional, você precisa entender que quando alguém se machuca, ou pessoas então, que principalmente se machucam, principalmente que tem uma sintonia maior, uma conexão maior, tem que passar por um processo ali de integração, um processo de cura, né, mesmo, daquilo que se machucou. Porque às vezes, é o que eu te digo, eu não queria te machucar e você não queria me machucar. Nunca foi Hoje assim. a gente entende que se a gente tivesse a maturidade que temos hoje, não teria acontecido da forma que foi, de uma forma geral. Mas aí, se a gente também não tivesse aquela mentalidade da teria época, a chegado gente não aqui. tinha ter... Exatamente. Então, assim, é por isso que eu acho interessante, porque as conexões que são verdadeiras, elas não se destroem por algum momento. Você pode ter um afastamento ali naquele momento, lógico que é normal. Todo mundo precisa, então cabe a mim, a você, a qualquer pessoa respeitar aquele momento do outro. Mas o que é verdadeiro, ele retorna. E quando você passa por esse processo de integração, ele volta mais maduro. Sim. E foi o que está acontecendo agora nesse momento com a gente, né? A gente está conseguindo ter conversas pesadas, conversas mais Profundas. difíceis, mais profundas, que a gente não tinha. E Mas- foi uma coisa que eu fui fazer, eu fui Não. estudar comunicação assertiva, que a era gente, péssima. não, mas a gente está conseguindo lidar com essas conversas difíceis de uma maneira que não é pesada. Não, Porque o que é que não, acontece? verdade. Pesado na família já tem eu. Adultos. Mentira. Não, é verdade. Mas o que eu quero dizer é que os temas que a gente tem tratado nas nossas conversas familiares têm sido temas muito complicados, muito espinhosos. Porque assim, a realidade, toda família tem problema. A gente tem o lance de olhar para a família do outro e eu acho que faz parte do processo da construção humana, da gente olhar para o jardim alheio e a gente sempre vê mais florido, mais verde, mais cheiroso, mais organizado. Mas, cara, quando você para analisar com uma lupa, o jardim tá com buraco, a pessoa vai lá e coloca uma graminha em cima. Às vezes tem uma planta podre, a pessoa bota uma outra planta na frente para encobrir, porque você precisa mostrar para a sociedade que tá tudo bem. E eu acho a minha família do caralho, porque a gente não escondeu em momento nenhum os nossos problemas. A gente poderia ter passado um verniz de família perfeita para as pessoas. Que passava, vamos ser honestos. Não, muitos não, anos passou. não, a gente nunca passou. Não, o que aconteceu, Antes da bomba explodir. mas escute, o que acontecia é que a gente tinha o mínimo do verniz social. E não tem como você dizer que você vive em sociedade e você não usa um verniz. A pessoa que eu tô sendo falando para vocês nesse vídeo junto com minha irmã, não é a pessoa que eu sou na minha profissão. Eu sou advogado, eu trabalho, Claramente advogada, falando palavras rebuscadas, eu não precisa nem. o rabo dela. E aí o que acontece? Era pra dar com uma câmera daqui pra lá. Exatamente. Mas o que acontece? A gente vive em sociedade, então não tem como dizer que a gente vai ser 100% transparente. A gente usa máscara onde a gente vai. A gente usa uma máscara com os nossos familiares, a gente usa uma máscara com os nossos parentes, com as pessoas do nosso trabalho. Mas a nossa família, ela sempre foi muito... Como é que eu posso dizer? Muito Aberta demais, aberta. clara demais. E o que E isso era foi um problema. erro, era Isso foi um problema. O fato da gente se abrir demais expôs a gente como núcleo familiar. O que deixou a gente vulnerável. Isso era uma das coisas que, por exemplo, eu não concordava, por exemplo, também na época. E eu fui culpado muito disso. Eu pedi desculpa para os meus pais depois, porque eu expus vocês muitas vezes. É uma coisa que hoje, dentro do meu núcleo familiar com minha esposa, e é um processo, a gente vai evoluindo, amadurecendo. Eu já errei com ela nesse sentido também. Eu já expus em determinados momentos por falar demais. Eu sou muito comunicativo, muito falante. E isso é uma coisa boa, mas todo bônus tem o seu ônus. E nesse caso, o ônus é não saber o limite de parar de falar. E aí eu expus minha mãe, expus meu pai, expus minha irmã, me expus. E às vezes quando a gente olha para o lado, a gente não vê as pessoas se expondo da mesma maneira, porque talvez aquelas pessoas tenham um nível de maturidade, de compreensão da vida, que está um pouco mais avançado do que o nosso. E roupa suja se lava em casa, vamos ser Totalmente. honestos, né? Mas aí o que acontece? A gente precisou passar por um processo de lavagem de roupa suja pública, muito pública até demais, Até demais. pra gente entender a importância de se fechar no nosso núcleo.
E resolver O que os foi nossos bom. problemas do nosso núcleo É o que eu também. digo, porque assim, todo processo, se for muito bom, você viveu bons momentos. Se foi muito ruim, você aprendeu. Aprendeu. E aí o que eu brinco, a gente estava conversando mais cedo até sobre essa questão, né? De você estar quebrando a cara o tempo todo, com os mesmos erros. Minha cabeça vai funcionar da seguinte forma. A vida é como um videogame. Você vai repetir aquela fase até você entender como passar dela. Depois que Exatamente. você passou, você zerou ela, próximo. Então, se você está vivendo o mesmo problema 200 mil vezes, o problema não é do problema, o problema é seu. É verdade. E está se colocando esse problema 1 milhão de vezes, não é possível. Isso aí acaba ficando ilógico para mim. E naquela época, o grande, já que a gente está falando aqui da questão da minha ruptura, a grande questão dessa minha ruptura foi justamente eu com 16 anos, 17 anos, eu sempre fui muito libertária, né? Muito livre, apesar de eu era muito certinha, né? Não que eu não seja hoje, mas hoje... E olha que eu sou travada ainda, né? As pessoas não entendem, apesar Mas de falar os dois têm uma pra personalidade caramba. muito positiva. Muito expositiva, né? Os dois artistas, artísticos, enfim. Performáticos. Performáticos Eu falo pro meu demais, cunhado, eu falo pro esposo dela, que a minha esposa diz que a minha esposa e meus amigos dizem que eu preciso performar tudo. Então, casamento tem que ser performático, formatura performática, o reencontro com a irmã performático. Mas é porque faz parte da nossa essência. E ele ainda é muito mais que eu ainda sou mais comedida. Mas a gente se respeita, a gente respeita quem a gente é. Totalmente. A gente respeita quem a Apesar gente de ter é. muita coisa igual, a gente também tem muita coisa diferente, Sim, tá muito, tudo muito. certo. E esse foi o problema a princípio. A gente vai parar esse vídeo daqui a pouquinho, porque a gente só vai contar a história de como tudo aconteceu no próximo. Mas aí o que eu quero te dizer, essa questão da ruptura, é que uma das coisas que me fez repensar muito nessa ruptura é por eu ter essa alma de libertária. Pra mim, eu vejo o amor, por exemplo, o amor é livre. Então, se eu te amo, não quer dizer que eu tenho que estar presa a você, você tem que estar presa a mim. Sim. Pra mim, a maior prova de amor que alguém pode ter pela outra é assim: meu marido ele pode escolher 200 mil mulheres pra casar, eu posso escolher 200 mil homens pra casar, mas eu escolho ele todos os dias, ele me escolhe. Então, isso eu acho que é a maior, a forma Pelo mais menos a linda gente de acha amor. que a gente se escolhe, tá? Badum, engraçadinho. Mas o amor pra mim sempre foi liberdade. E querendo ou não, a nossa forma de criação, principalmente pela nossa mãe, era ali naquele centro, naquele antro. E aquilo me sufocava. Ela Qualquer amava tipo de demais. amor. Isso, qualquer Ela tipo de amor ama que demais. me sufoca, eu digo, eu reconheço meus limites hoje, depois que eu ficando velha, que me sufoca totalmente e eu realmente não consigo lidar. Porque eu tô amando ali a pessoa incondicionalmente, eu tô fazendo tudo de mim por ela, mas a pessoa tá sempre exigindo mais de mim. E isso começou com minha mãe, mas isso em qualquer relação. Inclusive com meu marido, que ele teve que levar isso depois também Que pra também terapia. amava demais, também ama demais. Isso, Mas a gente precisa dosar esse amor pra gente não sufocar o outro. Isso, né? porque o problema entra nessa parte do sufocar, né? Então hoje, esse problema da ruptura é que eu já queria construir tudo que eu tenho hoje construído, é uma coisa que eu já havia construído lá com 16, 17 anos e ninguém entendia. Não, você tinha Eu era uma rebelde sem organizado causa. tudo na sua cabeça, mas Tudo. você não tinha materializado. Exato. E o fato de não ter Então materializado não dá gerava a credibilidade. presunção de que você não... Exatamente. E aí aquilo dava insegurança a todo mundo de ela vai abandonar todo mundo e não ama ninguém, ela é fria, beleza. Eu sou aquariana, tenho uma forma um pouco agora com diagnóstico de superdotação também. Então isso tudo. Ela é uma são mutante, ela é um traços. X-Men. Depois vou trazer a Vé aqui no canal pra falar um pouco sobre. Vai ser engraçado, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Ó, mas tá escurecendo. Mas deixa eu só terminar de falar. Rapidinho. Aí então, essa ruptura é justamente por esse processo de a gente começar a querer seguir aquilo que a gente quer e as pessoas ao nosso redor por algum motivo não conseguem enxergar. Sim. Mas tá tudo certo. É o processo que a gente precisava passar. A história disso, a gente vai ver no próximo vídeo. Fala demais, gente. Pelo amor de Deus, olha que Vai horas tomar são, seu- gente. Porra, 45 do segundo tempo, a pessoa falando. A próxima. Aqui, ó. Aqui, ó. Senta aqui, ó, pra ver sua mente. Ai, vou te chupar. Na próxima a gente conta como a gente começou essa história. Como começou essa história do início, né? Detalhe, sou carioca. Ele é solteiro ou carioca? Eu sou barioca. Bariano carioca. Comentem. Falem aí o que vocês acharam desse vídeo. A gente vai botar QR Code, quem quiser doar pra gente fazer um jantar de reconciliação, vai ser importante. Estamos esperando o Pix. Por gentileza, gente.
Tá todo mundo necessitado. Vamos ajudar a gente aí, vá. Estamos começando esse projeto. A gente está pensando como é que a gente vai chamar ele ainda. Mas um Pix, um QR Code. Sempre bom. Sempre é bom. Viu? Que isso? Meu marido tá ali de trás fazendo assim, ó. Só vou chorar pra ficar dramático. Faça um Pix. Precisamos dessa Ela abandonou a minha reconciliação. família, gente. Ela me abandonou. E agora a gente se encontrou. Não, Faz um QR Code, faz um Pix no QR Code aqui. volta pro meu aconchego. Meu mundo caiu. Vamos, então esperem, deixem comentários, deixem seu like, fale o que vocês acharam. Curta, fale... comente, compartilhe. E é isso Conte aí. aí se você É tem algum isso, problema é com isso seu aí, irmão, é com isso sua aí. irmã. Se você já se resolveu, se não conciliou. resolveu. E se E não tá tudo resolveu, certo também. continua acompanhando, porque o nosso foi barril dobrado. Foi, triplicado. Triplicado. Ou melhor, 7 vezes, né? E a gente, 7 vezes triplicado. Pra cada ano. E a gente tá agora conseguindo Lidar. resolver. Não, a gente tá resolvendo. Tá a gente tá, resolvendo, a gente tá colocando a casa em resolvendo. ordem. Tá colocando a casa em E ordem. vocês vão acompanhar Esse essa. processo. A gente vai compartilhar a limpeza dessa casa pra vocês. Vai ser bem legal. Então, um beijo Um cheiro. e até a próxima. Até a próxima. Ah, tava com você. É por isso que eles tratavam. Ah, pois é. Falou aquariana, o ser humano mais. Entendi que tá de Porra. eu não sei o que é. Elza do Frozen, é fichinha, perfeita. Aí, lá que